O vídeo de hoje é para atender a sugestão de um de vocês. Nos comentários do vídeo passado, o Eric sugeriu que eu fizesse algumas indicações de livros para quem tá querendo começar a ler ou criar hábito de leitura, etc. E como eu não perco a chance de criar uma lista, vamos lá! Para escolher os livros que compõem essa lista, eu tentei me guiar por alguns critérios. Então, eu escolhi aqui livros que são curtos, que têm um enredo envolvente e que não têm um vocabulário muito robusto. E por que eu escolhi esses critérios? Não é pra subestimar a inteligência de ninguém nem nada, é só que eu acho muito difícil que alguém comece a ler, pegue gosto pela leitura lendo um Dostoiévski da vida, começando por um livro desse. Então, eu tentei dar uns tiros mais certeiros aqui. Muitos desses livros foram livros que me ajudaram a criar hábito de leitura ou pessoas próximas a mim também. Então, vamos lá! Primeiro da lista, Harry Potter. Ai, que saudade. Bom, acho que todo mundo já ouviu falar de Harry Potter, né? Mas pra quem não conhece, o Harry é o menino bruxo, filho de pais bruxos que foram assassinados quando ele ainda era um bebê por um poderoso bruxo das trevas. E o mundo de Harry Potter é dividido entre os seres que não possuem poderes mágicos, que são os trouxas, e aqueles que têm os poderes mágicos. E a partir desse assassinato dos pais dele, o Harry passa a viver com os tios dele. E como esses tios, que fazem parte do mundo dos trouxas, não estão envolvidos ali com nada do mundo bruxo e nem querem estar, o Harry acaba meio que sendo tratado como um estorvo naquela família. Então, assim, ninguém fala direito com ele não tem amigos, não se identifica com ninguém, enfim, é bem coitado mesmo. Mas quando ele faz 11 anos, acontece uma reviravolta e ele acaba indo estudar numa escola de magia, a famosa Hogwarts. E Harry Potter, na verdade, é uma série, né? Essa série é composta por 7 livros e cada um desses livros vai acompanhar um ano escolar do Harry em Hogwarts. E, assim, olha só, livro curtinho e, além de curtinho, gente, isso aqui é muito divertido. Não é à toa que tem tanta gente que gosta tanto de Harry Potter. A minha geração, né, cresceu lendo Harry Potter e eu acho isso aqui maravilhoso para criar hábito de leitura, porque além de ele ser um livro bem curtinho, né, então você lê rápido, o enredo dele é muito envolvente. E como é uma série, tem isso de você sempre querer ler um atrás do outro. Então o hábito já vem meio que automaticamente, porque no livro seguinte sempre é a continuação do anterior, então você sempre quer saber o que vai acontecer em seguida. E também outra coisa que é legal é porque o primeiro livro ele é mais curtinho, mas o segundo livro já é um pouco maior que o primeiro, o terceiro um pouco maior que o segundo, e assim vai quase que pela série inteira, então aí você já vai até se acostumando a ler uma quantidade maior de páginas. E, enfim, gente, quem não leu tem que ler. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito, mas juro, leiam isso aqui porque vale muito a pena. Próxima indicação, Sherlock Holmes. Outro desses personagens meio que emblemáticos, né, da literatura universal. Difícil conhecer alguém que nunca tenha ouvido falar. E em Sherlock Holmes a gente acompanha as aventuras do Dr. Watson, que é um médico recém-chegado do Afeganistão, e do Sherlock Holmes, que é essa figura maravilhosa, né, bizarra, que além de atuar como investigador particular, ele meio que presta uma espécie de consultoria, digamos, investigativa para a Scotland Yard, que é a sede da Polícia Metropolitana de Londres. E nesses livrinhos a gente acompanha ele e o Dr. Watson resolvendo alguns mistérios. E esses livros de mistério, por si só, já são ótimos para criar hábito de leitura, porque sempre quer saber, né, qual que é a solução desse mistério, e as soluções dos mistérios em Sherlock Holmes não são nada óbvias. Então, assim, o personagem ele é muito curioso, é engraçado, as histórias também são curtinhas. Então, é muito bom para quem quer gostar de ler. Eu tenho essas edições aqui da Zaha, mas eu sei que tem, acho que é pela Nova Fronteira, um box que tem todas as histórias de Sherlock Holmes. Eu posso deixar os links aqui embaixo, caso alguém se interesse.
Essas edições da Haas são bem curtinhas. Aqui tem, se eu não me engano, 12 histórias diferentes de Sherlock Holmes, mas tem alguns livros que têm histórias avulsas também. Enfim, se alguém quiser alguma dica pra começar, eu recomendo começar pelo começo. Então, pelo Estudo em Vermelho, que é a primeira obra do Conan Doyle que aparece o Sherlock Holmes. Então é a obra em que o personagem é apresentado. E eu acho que, assim, dentre as obras de Sherlock Holmes, ela possivelmente é a minha preferida. Eu adoro e, assim, acho que é o tiro certeiro pra gostar de ler. Revolução dos Bichos, do George Orwell, é um dos livros mais famosos do autor e tem por que ser maravilhoso. Eu li esse livro pela primeira vez, se não me engano eu tinha ali uns 11 anos, mas eu reli há uns 5 anos atrás na fila da Previdência Social. Fiquei umas 3 horas na fila e deu pra ler o livro todinho, muito bom. Pra quem não sabe, o Orwell se inspirou aqui nos eventos que antecederam a Revolução Russa de 1917 e também no posterior stalinismo para escrever isso aqui que é um híbrido de fábula e sátira, digamos. Então, qual que é o enredo aqui? A gente tem diversos animais que vivem numa fazenda, a Granja do Solar, e esses animais estão cansados de serem explorados pelo ser humano. Então ali a gente tem o Sr. Jones, que é o dono da fazenda. E os porcos, que são tidos como os animais mais inteligentes dessa fazenda, certo dia propõem fazer uma revolução contra esse fazendeiro. E aí a revolução vinga sob uns slogans bastante apelativos, emocionantes, enfim, que prometem mais justiça, mais igualdade, mais progresso para aquela fazenda, enfim. E esses porcos passam a meio que chefiar essa fazenda. Só que no início ali tá tudo bem, até que esses porcos virem tiranos. Então, o propósito do Orwell aqui é mostrar como uma revolução que começa contra a tirania acaba em uma forma de governo praticamente igual ou pior, assim, para a população. Então, a gente vai ter aqui alguns animais que representam, por exemplo, o Stalin, a fazenda ali seria a União Soviética, tem também porcos que representam o Lenin, animais que representam o povo da Rússia, o trabalhador, né? Enfim, gente, a analogia disso aqui é maravilhosa e, assim, ele foi escrito tendo como objetivo a Rússia, mas eu acho que hoje em dia, assim, em qualquer lugar que a gente veja que a liberdade do indivíduo está sendo atacada sob qualquer bandeira, esquerda ou direita, não importa, esse livro aqui se faz muito atual, assim. Então, pra mim, isso aqui é atemporal, outro livro que todo mundo tinha que ler, bem tranquilo de ler, divertido, enfim, sem erro, maravilhoso. Próxima indicação, Júlio Verne, ou Jules Verne, como preferirem. Esse aqui foi um romancista francês que é tido como pai, um dos pais, né, do gênero ficção científica. E para indicação dele, eu escolhi A Volta ao Mundo em 80 Dias. Foi o primeiro livro que eu li dele, tem uma memória muito afetiva para mim. E aqui a gente tem a história de um cavalheiro inglês. Se eu não me engano, ele tá num bar com os amigos dele e eles veem no jornal uma manchete dizendo que agora é possível dar a volta ao mundo em 80 dias. E assim, lembrando que esse livro, se eu não me engano, ele foi escrito em 1873. E então, assim, dar a volta ao mundo em 80 dias era algo prodigioso, assim. E esse cavaleiro fica super empolgado, mas os amigos deles ficam, ai não, que besteira, claro que não. E ele se sente ali desafiado e resolve apostar toda a sua fortuna que ele vai conseguir dar a volta ao mundo em 80 dias. Então, assim, no mesmo dia ele parte para essa aventura junto com o valete dele e é isso que a gente vai acompanhar nesse livro aqui maravilhoso, super divertido, facinho de ler. Outro livro, assim, que eu recomendo para todas as idades, maravilhoso. Sol é para Todos. Gente, eu amo esse livro. É um dos meus livros preferidos, eu já dei de presente pra muita gente, já indiquei pra muita gente e acho que não conheço ninguém, assim, que não gosta desse livro. É muito bonito. Aqui a gente já começa a elevar um pouquinho o nível no quesito número de páginas, ele é um pouquinho maior,
mas juro, vale muito a pena. É isso aqui. Eu indiquei pro meu namorado quando ele tava querendo voltar a ler e é um dos livros favoritos dele também. Enfim, aqui a gente tem a história narrada por uma criança, a Scout, e essa história se passa no sul dos Estados Unidos, na época que você ainda tinha bastante preconceito, não que não tenha hoje, né, mas antes era muito mais escancarado contra os negros. E o pai da Scout, o Arcus Finch, é um advogado que vai defender um homem negro de uma acusação de estupro por parte de uma mulher branca. Então, ele, tanto o advogado como a sua família, acaba recebendo algumas represálias por conta disso, e é essa história que a gente acompanha aqui. Só que, gente, pra mim, esse livro aqui, o maior mérito dele é conseguir tratar racismo, igualdade, tolerância e justiça de uma maneira tão sensível e delicada, assim. Esse livro aqui, pra mim, também é outro que pode ser lido por todas as idades, é muito bonito e, pra mim, na minha humilde opinião, é o livro que tem o título mais bonito e coerente do mundo. Isso na versão original, né? Porque O Sol é para Todos não tem nada a ver. Quem me conhece já ouviu eu criticando a tradução do título. No original, tem até aqui na capa, o título é To Kill a Mockingbird. E Mockingbird é como se fosse um pássaro equivalente ao nosso rouxinol. E assim, ele é um pássaro que é bonzinho, não faz mal a ninguém, só canta. E se você lê esse livro prestando bastante atenção nessa metáfora do pássaro, você vai entender por que o título desse livro é tão coerente e tão bonito. Enfim, esse aqui pra mim deveria ser leitura obrigatória nas escolas, assim, quem sabe a gente teria seres humanos mais humanos. Literatura nacional agora, Anarquistas, Graças a Deus, da Zélia Gattai. Esse aqui, acho que ao lado de Dom Casmurro e Macunaíma, é o meu xodózinho da literatura brasileira. Esse livro aqui é um livro de memórias da Zélia Gattai, que é filha de imigrantes italianos. E aqui a gente vai acompanhar as memórias de infância dela na São Paulo do início do século XX. Então, quando a Avenida Paulista nem era asfaltada ainda. E esse livro aqui é muito divertido. Também é um pouquinho maior no quesito número de páginas, né? Acho que tem ali tipo 350 páginas, se eu não me engano, mas passa voando. Foi outro livro que eu li praticamente inteiro em uma fila de algum serviço público maravilhoso. Muito divertido, a gente se apega muito aos personagens, à família. E o legal, ainda mais pra quem mora em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, é você passar pelos lugares que ela comenta aqui, então, tipo, a Avenida Paulista, a Alameda Santos, né, que são lugares emblemáticos de São Paulo, e imaginar como que isso era nessa época. E, gente, literatura nacional, muita gente desvaloriza, né, mas isso aqui, pra mim, é só um exemplo de que a gente não pode deixar a literatura nacional de lado. Incrível, vocês têm que ler também. Penúltimo livro da lista, Felicidade Conjugal, do Tolstói. Não podia faltar um Tolstói nessa lista. Tolstói é o meu autor favorito e essa novela aqui é a minha favorita dele. Aqui a gente vai ter a história de um relacionamento entre uma mulher jovem e um homem relativamente bem mais velho. E acho que o principal mérito dessa novela é a maneira como o Tolstói vai retratar a desromantização do casamento. Que, né, a gente tem muitas vezes essa ideia do casamento como um conto de fadas, muitos livros pintam isso, mas o Tolstói meio que desconstrói essa ideia por aqui e fazendo algo muito inovador para a época, que é sobre a perspectiva da mulher. Então antes a gente via muito só a perspectiva do homem, e aqui a gente tem a perspectiva da mulher. Acho que o principal tema que ele trata aqui é um dos principais problemas que eu vejo, inclusive, nos relacionamentos de hoje em dia, que é a falta de comunicação. Então, você vê ali um problema que diz respeito ao seu parceiro, mas não fala nada, vai achar que isso vai magicamente se resolver, deixa pra depois, enfim, não se comunica, e eu acho que ele desenvolve isso aqui de uma maneira muito sensível. Que homem! Que homem! E a última indicação, que eu nem coloquei ali no bolo quando eu mostrei a lista do início, pra não assustar ninguém, é
esse tijolão aqui, O Conde de Monte Cristo. Bom, por que coloquei esse livro aqui? Gente, isso aqui é um dos cânones, assim, da literatura clássica. Até quem não lê muito já ouviu falar desse livro. Esse livro não é curto, né? Acho que ele tem quase 1.400 páginas, se eu não me engano. Mas eu acho que é muito legal ter essa sensação de, nossa, estou lendo um clássico, né? Um livro importante. E eu acho que começar por O Conde de Monte Cristo é uma boa pedida, porque esse livro ajuda a desmistificar um pouco aquela imagem do livro clássico como um livro impossível de ser lido, como um livro muito difícil, porque não é verdade. Claro que tem livros clássicos que têm uma linguagem ali um pouco mais robusta, mas não é o caso do Conde de Monte Cristo. Gente, isso aqui é um novelão. Não sei se vocês sabem, mas alguns livros, principalmente ali no século XVI, muitos eram escritos sobre a fórmula de fascículos. Então, eles eram publicados em revistas ou jornais que tinham uma certa periodicidade, então semanalmente ou quinzenalmente, e aí a cada edição era publicado um capítulo do livro. Só que, para as pessoas continuarem, né, comprando essas revistas ou jornais, esses autores eram mestres na arte do cliffhanger. O cliffhanger, para quem não sabe, assim, traduzindo ao pé da letra, é a beira do precipício. É um termo utilizado na literatura ou até na arte, assim, de ficção no geral, para quando o autor termina ali um capítulo com um momento de muita tensão. Então, assim, quando tem uma revelação bombástica ou o início de um confronto, todo fim do capítulo disso aqui tem algo que acontece que você fica, meu Deus, eu preciso ler o próximo capítulo. E coloquei aqui porque é fruto de um experimento que eu fiz com o senhor, meu namorado também. Foi logo depois que ele leu O Sol é para Todos, inclusive. Eu dei isso aqui pra ele ler, sugeri, e ele também amou. Aqui a gente vai acompanhar um marinheiro, o Edmond Dantes, que é vítima de uma conspiração ali. Então ele acaba sendo preso injustamente, e aí não vou falar como, mas ele acaba conseguindo sair dessa prisão e consegue arquitetar um plano para se vingar de todo mundo que ajudou a colocá-lo naquela situação, né? Preso por boa parte da vida dele. Novelão, não vou falar muito do enredo, porque vocês têm que ler isso aqui. E queria aproveitar esse livro para introduzir uma discussão aqui que eu acho importante, caso vocês queiram ler esse aqui, e não só esse aqui, mas eu acho que para qualquer outro livro isso é importante, que é a questão da tradução. Existe um termo em tradução que é chamado de tradução indireta. E o que é tradução indireta? Eu vou citar aqui como exemplo o Conde de Monte Cristo. Bom, o Conde de Monte Cristo foi escrito originalmente em francês, o Dumas era francês. Então, o que seria uma tradução direta desse livro para o nosso idioma? Seria o tradutor pegar o livro original em francês e traduzir diretamente para o português, sem o intermédio de nenhuma outra língua. A tradução indireta é quando, por exemplo, você tem o original desse livro em francês, aí tem um tradutor que, sei lá, vai traduzir esse livro pro inglês, e aí vai vir outro tradutor traduzir esse livro do inglês pro português, sendo que esse livro já passou por uma tradução. Então, tem duas traduções envolvidas. Muitas editoras acabam fazendo esse processo de tradução indireta visando baratear os custos, porque geralmente traduzir de um idioma que menos pessoas falam, né, como francês, russo, alemão, etc., acaba sendo um pouco mais caro, e traduzir do inglês mais barato. Só que, assim, aí agora eu vou usar o exemplo do alemão, que é uma língua que eu conheço bem. Quando eu li A Montanha Mágica, eu alternei a leitura do original em alemão com a tradução da Companhia das Letras para o português, e essa tradução foi feita tradução direta. Então o tradutor pegou o original em alemão e traduziu para o português. Mas o alemão tem essa coisa muito poética, digamos. Então eu gosto até de usar esse exemplo, que é a palavra curiosidade em alemão.
Em alemão, curiosidade é die Neugier. Die é o artigo feminino de alemão e Neugier pode ser quebrada em duas palavras. Então você tem neu, que é novo, e Gier, que é sede, ambição, ganância. Então você junta essas duas palavras e tem curiosidade, que é sede do novo, curiosidade. Eu acho isso lindo. O alemão tem muito disso, de você pegar duas palavras e juntar e criar outra com um sentido bonito por trás. E o Thomas Mann é um autor que faz muito isso. Então, acaba que na tradução não tem muito como fazer isso aparecer. E, assim, a tradução da Companhia das Letras, nossa, maravilhosa, muito boa, assim, eu alternei a leitura e muito boa a tradução. Mas é algo que se perde, assim, que não tem o que fazer. Então, assim, se já numa tradução bem feita isso acontece, imagine numa tradução que é feita a partir de outra tradução, sabe? Então você acaba perdendo muito do que o autor quis passar com aquele livro. E muitas vezes a gente lê um livro que todo mundo acha bom e você não acha tão bom assim, e muitas vezes foi só uma tradução ruim que você leu. Se você lê no idioma original, né, então sei lá, inglês, né, que muita gente fala, tenta dar preferência por ler o livro no original, porque você sempre consegue pegar a obra ali, né, como ela foi concebida, e se não tiver como, tenta pesquisar sobre a tradução. Vou colocar os links aqui embaixo, as traduções que eu gosto para cada um desses livros, mas se vocês tiverem dúvida, podem me mandar, porque eu sou a louca da tradução. Eu pesquiso bastante da tradução de todo livro que eu compro, enfim, me alonguei um pouco nessa discussão sobre a tradução, mas é porque eu acho que é uma coisa realmente importante na hora de escolher o livro que você vai comprar. E, enfim, é isso. Me contem se vocês gostaram de algum livro, de alguma indicação, se pretendem ler alguma coisa. E dessa vez eu lembrei. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo e ativem o sininho também de notificações. Também, se quiserem deixar mais alguma sugestão de tema, fiquem à vontade. Obrigada, Eric, de novo pela sugestão e até o próximo vídeo.